Olá, meninas! Bom dia! Estamos ao vivo aqui para mais um Pílula da Organização. Hoje a nossa pílula é especialíssima porque nós vamos falar sobre o hábito da leitura, um dos hábitos mais positivos, poderosos, importantes que a gente pode inserir na nossa vida. Agora, peraí, que eu já vou convidar a pessoa da leitura. Quem viu aqui nos meus stories, vocês já sabem que hoje a Paula Abreu, meninas, minha amiga, mentora maravilhosa, estará aqui conosco para a gente falar sobre esse assunto que ela domina como ninguém, tá? Então agora eu vou. Vamos falar sobre leitura, poder do pouquinho e vai ser incrível, estou animadíssima. Vamos lá. Hello! Tudo bem aí, Tudo Paula? bom? Andando pela casa, fui pegar uma coisa para mostrar para vocês. E aí, como estamos? Que saudade de você! Muita! Eu quero ir para aí, viu? Já tô amando Já essa vem, história de Bahia. olha, dia 27 temos retiro. Já estou te esperando. E traz as crianças. Amei! O que você tem para mostrar? Fui pegar o poder do reset para te mostrar, você já tá com o seu aí. E já sabe que tem um capítulo aqui que tem tudo a ver com você. Você e a sua galera, né? Que é o reset da organização. Sim. E olha, se eu não me... Olha, eu não sei, porque eu falo tanto de você e do poder do pouquinho, mas eu não sei se eu falei do poder do pouquinho aqui, mas com certeza falei dos hábitos atômicos, que é o poder do pouquinho também. Sim. Mas eu acho tão mais fofo o seu jeito de explicar. E eu acho que o poder do pouquinho tem tudo a ver com essa live de hoje, sabia? Tudo a ver com esse O hábito bate-papo. da leitura. Então, A leitura é muito o poder do pouquinho, né? Todo dia, se você lê 10 páginas por dia, se você lê 2 páginas por dia, você lê muito no ano. Se você lê 10, então, você lê mais no ano. E as pessoas, mas eu não tenho tempo para ler. Mas, puxa, 10 páginas, né? Às vezes 10 minutinhos. Então, ontem eu estava falando sobre isso com a minha filha, ela falou assim, mãe, o problema é que ler é uma coisa muito chata. E aí eu ouço algumas alunas me falando também, que eu ia te falar, não sei, talvez eu acho que isso possa ter vindo da época escolar. A minha filha acha que ler é chato porque ela é obrigada a ler, e ela é obrigada a ler livros que às vezes não tem nenhuma conexão com ela. E aí eu já queria que você contasse assim, como, né, como sair desse lugar de leitura é uma coisa chata. Eu sei que, né, também não estou falando de você, que você é um ponto fora da curva, mas a gente tem que lembrar que a gente nunca vai ter aquele impulso para ler, por exemplo, como a gente tem para entrar numa rede social, né? Que é aquela coisa que fica liberando dopamina. Você não vai falar assim, nossa, eu vou morrer hoje se eu não pegar num livro, né? Tem isso também. Vários props aqui, várias coisas. Porque você falou isso que ler é chato, já peguei logo minha sacola aqui para mostrar para sua filha. Então, isso é muito legal, né? Porque tem muita criança que tem essa relação com a leitura. E uma coisa que cada vez está ficando mais sabido, né, até cientificamente, é a importância da leitura em voz alta para a criança, principalmente até os 2 anos, mas na primeira infância toda, até os 7 anos, o quanto isso é importante até para a própria alfabetização da criança e para ter esse gosto pela leitura. E eu fui uma criança que a minha mãe trabalhava muito, trabalhava fora, os meus 2 pais, né, trabalhavam fora, e minha mãe saía de casa às 7 da manhã, voltava às 7 da noite. Eu fui uma criança criada pela babá, mas a minha mãe não deixava nunca de, no fim do dia, ler uma história comigo. Então, era o meu momento com a minha mãe, era aquele momento de leitura da história. E hoje a gente tem esse desafio, né? Porque chega de noite na cama, o Theo quer ver um desenho no iPad, no celular, ele não quer ouvir uma história. Então, a gente tem que ser estratégico, pegar livros incríveis. Tem um livro aqui do Theo, também qualquer coisa depois eu pego. Se tiver muitas mamães aí com essa dificuldade. É pegar livros que eles fiquem querendo que a gente leia, sabe? Tem um que é o livro Sem Figuras, que é muito legal. Porque é um livro que é como se o adulto estivesse sendo feito de trouxa pela criança, lendo o livro Sem Figuras. Então o Theo ama. E sempre fala, não vamos ler esse não. Ele, vamos esse.
E isso é já uma primeira coisa, né? E aí a criança que às vezes não teve tanto isso, ou mesmo numa fase, mesmo a criança que você... Eu li muito pro Davi, o Davi era muito leitor, quando ele era até os 8, 10 anos. 8, 10 anos. E aí depois entrou nessa pré-adolescência, já com 11, já começou a se distanciar. Mas não tem problema, porque eu lia muito quando era muito pequena, até mais ou menos também aí a adolescência. Com uns 15, 16 eu parei de ler, assim, li muito até 16, 17 eu já lia menos. E depois eu fui voltar a ler muito depois dos 22, 23. Quando eu já estava casada, já tinha minha casa, e eu me dei conta, caraca, eu não tenho livro na minha casa, não tenho uma estante minha dos meus livros, né? Porque meus livros eram na casa da minha mãe, na casa da minha avó. E aí eu resolvi comprar uma estante. Então você vê assim, eu mesmo que já era escritora nessa época, já tinha escrito alguns livros e tudo, lia muito, mas eu não tinha a minha própria biblioteca. E a gente fica muito com essa coisa de que ler é chato, porque a gente tem alguns livros obrigatórios na escola, né? Mas na vida adulta é impossível você dizer que é chato, porque você só vai ler o que você gosta. Você vai ler o que é do teu interesse, né? Você não vai ler uma coisa chata. Se você lê uma coisa chata na vida adulta, você para de ler, você interrompe os filhos. Exatamente. E tem isso também, porque aquela coisa, não é porque você começou a namorar que você vai casar. Então, assim, também tem essa coisa de comecei a ler um livro, eu tenho que terminar, que também é uma coisa escolar, você não tem que terminar. Então, se você viu que o livro já não vale a pena, está tomando o seu tempo, que é seu maior ativo, você pode parar de ler o livro. Eu queria saber como você lê, assim. Se você lê de cabo a rabo, se você dá uma olhada no meio, se você lê partes. Não leio de cabo a rabo, não, olha só. Isso é uma primeira dica aí para ler mais e melhor, né? Que é saber que você pode abandonar um livro se ele não está te atendendo, seja porque você está gostando ou ele não tem a resposta que você está procurando. Eu acho que um passo antes disso, para você se aproximar do livro, é você saber qual é a sua intenção com esse livro. Você tem uma pergunta que você quer responder? Sei lá, uma habilidade que você quer desenvolver? É um tempo que você quer se entreter? Então, por exemplo, se eu pego um livro como esse aqui, né, que é um livro de não ficção, com assuntos variados aqui dentro, que fala sobre, né, esse recomeço de vida, reorganização de vida, mas com várias propostas diferentes ali dentro, desde saúde física, mental, emocional, até organização, produtividade. E aí, de repente, eu estou querendo melhorar minha produtividade. Eu vou ler esse livro inteiro? Claro que não, eu vou direto no capítulo da produtividade. Assim como eu te mandei o direct, falei assim, vai direto no reset da organização, porque é o que eu sei que vai ter mais ressonância com você, com a sua audiência. E vai ter ciência ali, né? Porque é um livro todo baseado em ciência e, né, estudos, pesquisas científicas e neurociência, e vai ter coisas legais ali para você. Aí você pode até folhear o resto, mas você não precisa ler. Então, quando eu pego uma não ficção, como esse aqui, né, para ler, a primeira coisa que eu vou pegar é o sumário. E acho que todo mundo tem que começar a ler o livro no sumário. E aí, no sumário, eu já vejo quais são os assuntos. Então, aqui os assuntos são saúde física, saúde mental e emocional, importância do autocuidado, tempo e produtividade, organização, atenção e foco. Pronto, atenção. Esse é o assunto que eu quero. Pô, atenção e foco, estou sentindo que eu não estou conseguindo colocar minha atenção, me concentrar. Aí eu leio esse capítulo aqui e, de repente, eu pego esse, que é o livro que a gente está lendo esse mês no Flow. Ah, porque eu quero agora mergulhar no assunto atenção. Eu vi que aqui é só uma pincelada, é um capítulo de um livro todo. Aqui é o livro todo sobre isso. Então, assim que eu vou organizando minhas leituras, eu posso partir de um fio da meada ali, a partir de uma pergunta ou algo que eu quero resolver na minha vida, e aí eu vou explorando mais coisas. Tem autores como o Alex, e eu também faço muito isso, generosos nas notas de rodapé. Isso é uma outra coisa que eu acho que os leitores às vezes não aprenderam. Muitos leitores adultos não aprenderam. Aliás, a gente não aprende, né, a ler legal. Já é alfabetizado, mas aprende a ler, aprende a aprender. Então, tem autores generosos que colocam nas notas de rodapé todas as fontes deles. Às vezes, em livros meus, por exemplo, no Escolha Sua Vida, ele não tem muita nota de rodapé. O Buda Dançando numa Boate também não tem muita nota de rodapé. Mas eles têm muita frase, citação de efeito no início de cada capítulo. Então, ali você já vai encontrar todas as minhas fontes. Ah, eu queria tanto saber como que você lê, o que você lê, o que você... Pô, leia as frases que eu cito nos meus livros, porque essa frase não saiu do Google, ela saiu de um livro que eu li. Então, você tem aquele livro Roube como um Artista, que o Austin Kleon fala uma coisa muito legal, que é você fazer uma árvore genealógica
das suas inspirações. Então, se você gosta de um livro do Alex Castro, você vai pelas notas de rodapé descobrir que você tem que ler Simone Weil, que você tem que ler o Zen Budismo, que você tem que ler isso aqui, que você tem que ler aquilo ali. Você vai no René Girard, você vai em um monte de coisa, você vai abrir o seu leque. E aí você vai... É infinito. Você pode ficar estudando um livro e suas notas de rodapé por anos, na verdade, se você quiser se aprofundar naquilo ali. E para sua filha, voltando para ela, ó, eu peguei só... Olha o que eu peguei, Paty. Eu, quando eu desço, eu acordo muito cedo, 4h45. Aí eu desço, né, para não ficar fazendo barulho no quarto, né, e tudo. Então eu já deixo minha mochila, minha bolsinha da Livraria Travessa, separada com meus livros, minhas canetinhas, também que eu uso muito na minha leitura, no estudo. E os livros que eu vou ler, o meu journal, para descer, ó. Aqui, meu journal. Meu journal agora, eu tô fazendo ele de um jeito que a letra tá diminuindo cada vez mais. Então, tô escrevendo pra caramba. E aí, deixa isso tudo arrumadinho. E aí, olha, para tua filha. Tem livros que são, na verdade, livros para você fazer journaling. Esse aqui é muito legal. Cura pelas palavras. Onde a Rupi Kaur, que é uma poetisa que, inclusive, as meninas adolescentes adoram. Então, uma dica aí para vocês que têm meninas adolescentes que não gostam de ler, elas estão amando ler. Rupi Kaur, a Fran Bitten, que é uma brasileira maravilhosa, poeta. Tem outras poetas aí dessa geração aí, né? Das poetas, depois, aquela Amanda Lovelace e várias meninas. Então, assim, aqui ela fala, vai trazendo os prompts, né? Que são aquelas incitações para você ser instigado a fazer o journaling. Então, assim, medo 1, qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é a melhor coisa que pode acontecer? Cite 2 ou 3 coisas nem tão boas nem tão ruins que podem acontecer. E aí tem um espaço para você escrever. E tem textos dela, que são super... Ela é super jovem também, né? Então, conecta mais com o público mais jovem. Isso aqui são as coisas que eu trouxe hoje para ler, junto com o curso em Milagres. Ó, essas foram minhas leituras agora de manhã. O Reset não, peguei só para te mostrar. Vou mostrar para a galera. O curso em Milagres, que eu gosto de sempre reler, ó. Muito rabiscado, muito amassado e muito com post-it. A Rupi Kaur, que eu quero dar uma olhada. O Atenção, que estamos lendo juntos no Flow. E meu journal para escrever. Então, eu leio assim, mas não é que todo mundo... Você tem que encontrar o seu jeito. Existem 1000 maneiras de preparar a liston. Maravilhoso. Ó, Paulita, eu vou te pedir um segundo aqui, enquanto você vai mostrando esses livros, que eu vou pedir para minha vizinha abençoada parar com a furadeira. Tô ouvindo a furadeira. Tá atrapalhando a nossa live. Vou aproveitar. Mas aí você vai mostrando para a galera. Vou conversar com o pessoal aqui. Eu quero muito saber o que vocês estão lendo, o que vocês gostam de ler e como que vocês leem. Se tem alguém aqui, como a filha da Paty, que acha que ler é chato e tudo, me conta, porque eu quero te ajudar a descobrir que ler é muito legal. Porque ler é esse momento de autocuidado, esse momento de você com você mesma, é um tempo para você. E principalmente mulheres, né? Eu acho que aqui temos muitas mulheres, a gente tem muitas vezes pouco desse tempo para a gente, né? Porque a gente está ali e faz o café da manhã da família toda, e cuida de todo mundo, e merenda de um, almoço do outro. E esse tempinho para você é muito importante. Ou ninguém me responde aqui, Paty. Quero saber o que esse povo gosta de ler. Então, ela falou que aprendeu a ler no Escolha Sua Vida. A Marina falou, eu gosto de ler, mas a minha leitura é lenta. Marina, você sabe que eu tenho lido algumas pessoas escrevendo sobre isso, eu vou escrever sobre isso também, que não existe essa coisa competitiva na leitura, sabe? Eu preciso ler 52 livros esse ano, um livro por semana. Eu vou ler cento e tantos livros, quero 2 por semana. Eu tenho que ler 300 livros. Cara, se você ler um livro no ano, mas você mergulhar nele, igual eu falei, vai nas notas de rodapé, lê os caras que esse cara está citando, pesquisa no Google, vê documentários, livros, filmes, séries do Netflix que tem a ver com aquele tema, mergulha de verdade nesse livro, você pode ler um só e enriquecer muito a sua vida. Ninguém precisa ler um monte, sabe? Ler e aquilo fazer bem para você, não virar uma pressão, mais uma cobrança na sua vida. Pelo amor de Deus. Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem tipos de livro, né? Então, por exemplo, Paty, tem horários, eu tenho certos horários para certos livros, eu sinto isso. Então, por exemplo, aquele livro que é muito de conteúdo, que eu quero aprender, que eu quero gravar e que eu quero
estudar, é um livro que não é bacana para eu ler antes de dormir. Eu sinto que me acende. Você tem um pouco isso? Por exemplo, antes de dormir, o que eu quero ler? Quero ler uma coisa mais lúdica, uma poesia, entendeu? Não é algo que eu queira estudar. Como é que é essa coisa do tipo de leitura também? E eu também gosto de ler livros assim simultâneos. Então, por exemplo, ter vários tipos, né? Eu tô no flow com você, tô amando, você tem E que são falar bem muito, muito do variados, flow. né? A É nossa muito lista é muito variado. variada. Então, eu sinto essa coisa assim dos horários. Você tem isso também? Como que funciona? Então, eu às vezes não tenho, às vezes tenho. No momento estou tendo. No momento eu tenho optado de manhã por ler. Sempre de manhã eu gosto de ler leituras espirituais, coisas que me conectam, porque já é meu momento de meditação, de oração. Então eu gosto de ler a própria Bíblia, o Curso em Milagres, outros livros de espiritualidade ou devocionais. Eu gosto muito. E de noite, eu nunca tive essa regra, mas eu também percebi recentemente isso, que eu ficava meio. Ai, eu ia dormir trabalhando. Às vezes eu sonhava que eu estava Isso, escrevendo e isso. trabalhando e fazendo post em cima daquele tema. Então eu falei assim: não, eu vou começar de noite ler livros que não tem nada a ver com o trabalho. Então, à noite eu pego uma ficção ou poesia, ou mesmo um livro que seja não ficção, mas que não tenha nada a ver, que assim, não vou querer escrever um post a partir de nada que eu ler nesse livro. Mas incrível que pareça, volta e meia eu tô lendo uma coisa que não tem nada a ver e sai um texto na minha cabeça a ver com aquele livro, porque não tem jeito. Tudo que eu consumo, eu tenho vontade de transformar em alguma coisa para alguém. Então, não sei com você se funciona ficar lendo só poesia e tal, mas se vira, você depois acaba virando alguma coisa. E, ó, eu quero que você fale mais do flow, porque, gente, isso aí tá. Eu estou no flow, né, como aluna, mas quero que você fale tudo do flow, assim, porque, para mim, o que ficou do flow assim, é a leitura como um caminho, sabe? A leitura como um instrumento de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, até de expansão, de consciência. E aquela curadoria que você tem feito no flow que eu tô achando incrível, porque a gente também tem a tendência, a gente, eu tô falando por mim, né? Mas muitas alunas minhas também eu vejo, a gente tem a tendência, às vezes, de seguir uma linha de leitura e ficar um pouco no mais do mesmo. Quando você apresenta o flow, você fala, gente, esse aqui é um livro, por exemplo, que eu não compraria, né? E aí, só que eu tô 100% aberta, porque se a Paula tá indicando isso aqui, deve ser maravilhoso. E ter esse encontro com aquilo que é novo e com aquilo que eu não escolheria na prateleira, tá sendo Engraçado muito que esse maravilhoso. aí foi um dos principais feedbacks do primeiro livro que a gente leu, que foi Pequenas Delicadezas, né? Temos um planeta. Muita gente falou isso. Cara, muito obrigada por ter botado esse livro no Flow. Eu nunca ouvi falar dessa mulher. Eu nunca teria comprado esse livro. Eu nunca vi esse livro para vender na livraria. E realmente não é mais lançamento. Eles não botam ali na prateleira para você. Se tiver um por livraria, tá escondido. Então, são livros que eu tenho prezado muito por não pegar lançamento. Então, o lançamento você já vai saber que existe. Mas pegar um livro que às vezes já passou um pouco e a febre, e que às vezes teve a febre lá fora e não teve aqui, não teve aquele uau aqui, mas que é um livro uau, né? E agora estamos lendo o Atenção, alguém perguntou aí depois também qual era o nome do livro, chama Atenção, por uma política de cuidado. E o Atenção é de um autor brasileiro, que eu acho muito legal também a gente pegar um autor, autores daqui, né? Tem autores brasileiros tão legais. E olha que difícil, né? É um autor brasileiro, mas a editora, que é um selo da Rocco, a gente entrou em contato, tanto o autor como eu, falando, né? Olha, esse livro vai estar no Clube do Livro e tal, já está quase acabando. Tem como vocês fazerem uma outra impressão? E a editora falou que não ia fazer outra impressão agora, não tinha esse plano, né? E a galera teve que comprar muita gente em e-book ou audiobook, bom que tem, né? Mas é isso. A gente tem que escolher, senão a gente vai só no best-seller, no que todo mundo quer ler, mas todo mundo já quer recomendar. E a gente fez uma seleção também, que eu acho muito legal, que tem literatura, autoajuda, espiritualidade e nutrição. Então a gente vai desde a Clarissa Pinkola Esteves até o Sapiens, passando por Mundo Sofia, pelo Atenção, Pequenas Delicadezas que ninguém nunca tinha ouvido falar, muita gente não tinha ouvido falar. E a cada mês a gente já vai falando também o livro do ano que vem, né? Então, janeiro do ano que vem a gente já vai ler a Viola Davis e em fevereiro
eu vou revelar entre essa semana e semana que vem nosso livro de fevereiro. Até meu time tá assim, fala logo qual é o livro. Estão curiosos e eu não falei. E a ideia é essa, Paty, a gente ir no poder do pouquinho, de montando um quebra-cabeça, sabe? Lemos um livro em janeiro que teve tudo a ver com empatia, né? E a compaixão e outras coisas, né? A vulnerabilidade, o se abrir. E agora a gente está lendo esse livro que tem tudo a ver com empatia também, compaixão, mas numa outro Legal. ângulo, né? E em março vamos ler um livro que fala da sabedoria da mulher mais velha, né? Essa maturidade, esse amadurecimento da mulher, do seu conhecimento, da sua sabedoria e tudo, que eu acho que vai ser muito legal para todas as que já passaram dos 30. E assim vai. Em abril, leremos O Poder do Reset. Yes. Todo mundo falou, por que você botou seu livro lá para frente? Falei, para dar tempo de vocês comprarem. Então, uma coisa que eu percebo e que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é que, assim, esse momento da leitura enquanto hábito, ele é um oásis no dia, né? Porque a gente fica naquela coisa acelerada de é isso, e mentorista, e trabalho, e rede social, que é uma coisa que já acelera muito o pensamento, já cria muito barulho mental. A leitura, a própria velocidade da leitura é diferente. Então, a leitura, para mim, é algo que é um momento do dia que me acalma, me conecta comigo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e para quem está zerada, para quem não lê, como é que a gente começa a inserir esse hábito? Você já falou 2 páginas por dia, né? Mas qual que é aquele, assim, um start, um porquê? Eu sempre falo que a gente tem que ter um porquê, porque senão a gente desencana e procrastina, né? Então, o que você fala, assim, para quem quer começar a ler do zero e também quero saber esse lance do oásis, se para você também é assim, se você sente isso, que é um momento que dá uma desacelerada, que dá Para uma mim é super. reconectada. Ó. Minha sacolinha é o meu spa, né? É o meu spa da alma. Dá Aqui tem tudo que eu calma, preciso: menina. canetas, meu caderno e meus livros. E eu acordo mais cedo. Hoje eu acordei 4h45 para poder ter esse momento para mim, esse oásis. Eu não abro mão. Eu vejo muitas mulheres que estão assim ferradas de cansaço, a saúde mental em frangalhos, porque elas não estão tendo esse autocuidado de separar um tempo para si, de fazer o que gostam ou de fazer algo por si mesmas. Eu acho que isso daí é essencial. Acho que essa é a primeira decisão, né? Ter um tempo para você. E eu acho que tudo começa, Paty, né? O porquê a sua intencionalidade. Como eu já falei, é você decidir por que você vai ler o livro. É para entretenimento? É para entrar em contato com algo belo, com poesia? É para resolver uma questão? Eu preciso aprender a vender, vou ler um livro de vendas. É para, né, ganhar uma habilidade? É para entender o ser humano, o comportamento humano, é para entender a história da humanidade, é para se espiritualizar, para se conectar mais espiritualmente, para se conhecer melhor, é um mergulho no autoconhecimento. Tem livro para tudo isso. Então, acho que a motivação vai partir mais do que você quer como resultado final. E não, tipo, eu quero ler tal livro porque todo mundo está lendo. Eu acho que muita gente tem essa sensação como a tua filha, né? Não gosto de ler. Criança tá lendo algo obrigatório na escola. Imagina, eu também não gostei de ler Fogo Morto dos Elinhos do Rio com 15 anos. Eu achei chato. Se eu ler hoje, talvez eu vou achar legal, mas não gostei. Agora, tem adulto que está lendo o livro obrigado ainda. Por que obrigado? Pela pressão do que todo mundo está lendo, do que Muito. está na lista dos top 10, na prateleira dos lançamentos da livraria. É o livro que você quer que todos vejam que você está lendo. E aí você continua achando ler chato, porque a lei ainda não passou a ser um parceiro, a leitura não passou a ser um parceiro seu, uma parceira sua de crescimento, seja pessoal, seja profissional ou espiritual. Mas a leitura é isso, né? Uma coisa que para mim ficou muito claro nesse início do Flow, que eu achava que todo mundo pensava isso, mas ficou claro que não. Então eu tenho falado mais, né? Para mim, os livros sempre foram meus mentores, meus amigos, minha companhia. Eu fui uma criança, sou muito introspectiva, então
E eu fui uma criança com poucos amigos na escola. Então, muitos recreios eu passava lendo. E fui aprendendo a me relacionar com aqueles autores, me relacionar com os livros, por necessidade, não é por genialidade, por necessidade relacional. E eu percebi que as pessoas não conseguiam ver isso. Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim: ai, conta uma mega história, né? Um textão, uma história triste, eu sou a vítima do mundo e tal. Mas eu não tenho dinheiro para entrar na sua mentoria ou nenhuma mentoria. Eu falo, cara, mas todo o meu conhecimento, tudo que eu faria hoje se eu começasse do zero, está no meu livro Você Mentora. Às vezes por R$ 30 você consegue. Ou até menos no e-book, sei lá. Você já leu? A pessoa não. Eu falo, pois é, vocês não conseguem entender que os livros são nossos mentores. O Alex Castro é um cara com um doutorado, que já deu aula na faculdade de Tulane, em Nova Orleans. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem muito conhecimento, é um professor de história, um professor de letras. Então, é um cara que estuda profundamente a política, a história, a espiritualidade pela veia do Zen budismo. Então, você tem um cara desse como mentor, se você quiser hoje virar para ele e falar assim, ó, vou te dar R$ 20.000 de ser meu mentor, ele não tem esse raio para cima, não tem essa possibilidade. Ele tem as turmas lá dele. Aí você vai estudar aquilo que ele quer que você estude, tipo literatura medieval, tá tendo essa turma aí agora. Mas se não for o que você quer, se você quer ter um contato maior com ele, aí você vai escolher qual o tema de qual livro dele que faz sentido você ter contato. E aí você pode ter como mentores pessoas que já morreram, pessoas que jamais mentorariam ninguém, que dirá a gente. Né? Você pode ter como mentor sei lá, a Oprah, que nem é dinheiro nenhum que você tenha vai te botar de mentorado um ano a um ano com a Oprah. Mas o livro dela, sim, você pega ali, abre, pega suas canetinhas, rabisca, sublinha, anota, toma uma nota, revê suas notas, conversa ou faz pergunta para ela, responde, porque a gente está conectado com todo mundo, né? Pelo inconsciente coletivo. Então, a gente consegue dialogar. Isso é uma conversa longa demais para uma live, mas no Flow é isso que a gente tem feito, né? Dialogar com os livros, dialogar com os autores e aproveitar o poder dessa comunidade de pessoas que querem mais contato com livros, com autores incríveis e mais crescimento pessoal, profissional a partir dos livros. E esse contato também da comunidade. Quando a gente tem um encontro ao vivo, aí rola a troca entre as pessoas, de olho no olho, né? A moda antiga, porque voltando no lance da sua filha, hoje as pessoas estão em busca de dopamina. Uhum. E aí, o último estudo que saiu de dopamina, não sei se você viu, mostra que a dopamina, ela não como a gente pensava, uma recompensa, um estímulo de algo positivo, legal, que rolou, uma novidade. A gente também tem uma descarga de dopamina quando a gente tem, por exemplo, uma notícia ruim. Então, ela é algo diferente que está sendo estudado ainda, mas que é muito mais disparado do que a gente pensava. Então, realmente, você está viciado em dopamina, vai te fazer muito distante de uma porção de outras coisas, como isso aqui, uma conversa mais olho no olho. Sim. Embora a gente esteja presencialmente, mas a gente está aqui trocando ideia, né? Isso é muito importante. Não, o Flow traz muito isso. Eu achei lindo isso que você falou, sabia? De enxergar o livro como um mentor, como um amigo. Eu achei muito bonito. Achei muito bonita essa visão. E para quem tem um monte de gente escrevendo aqui, tô boiando, tô boiando. A Silvana perguntou, né, o que você acha de clubes de leituras? Então, gente, vocês têm que entender. É sobre. Então, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre o Flow, que é o programa de leitura. Eu já participei de outros programas de leitura e agora, estando no Flow, meninas, é outro assunto, é outro universo, é outra pegada. Todo mundo que está aqui tem que participar. E eu queria que você só contasse um pouquinho dos detalhes, porque tem gente que está boiando. Então, contar, né, quantos livros, o encontro, como Só funciona. mostrar esse livro aqui. Alguém perguntou qual o livro do adolescente que eu mostrei. Não é para adolescente, tá, gente? Tanto é que eu tenho esse livro, mas que Eu já adolescente gosta muito anotei. dela. As adolescentes gostam muito da Rupi e tal. E vocês podem printar aí. Esse não é um livro, é um journal. Ele tem espaço para você escrever e tem muito texto também, mas tem livros dela também que eu super recomendo, que são poesias. Então, o que é o Flow? Eu tive por 5 anos esse grupo
que era um grupo de coaching e desenvolvimento pessoal e espiritual, chamado Flow, né? E que aconteceu de 2017 até, né, 5 anos depois, e que ficou aí 1 ano e pouco ou 2 pausado. E em dezembro, uma aluna minha, uma cliente minha, mentorada, maravilhosa, eu estava no meu canal aqui, que é gratuito do Instagram, então todo mundo que quiser também ver print de livro, o que eu tô lendo, com papo. Lá, eu falo que lá no canal agora é o meu blog, é onde eu posso escrever textão, botar foto, print, e as coisas não somem em 24 horas. Eu perguntei, gente, se vocês pudessem aprender uma coisa comigo, o que vocês queriam aprender? O que vocês queriam que eu fizesse por aqui e tal? E aí, uma cliente minha falou assim, cara, eu queria que você fizesse um clube do livro, e que nesse clube do livro só que você falasse não só do livro, mas desse assim um plano de ação, um plano de implementação daquele livro, que é mais ou menos o que você faz nas lives de terça, sempre na live de terça trago um livro, converso, né? Às vezes a gente fica várias semanas falando daquele livro, e eu vou trazendo como que a gente pode implementar aquilo na vida. E aí eu pensei assim, cara, muito legal, vou fazer isso. E só que quando eu sentei para fazer isso, eu falei assim, cara, mas isso eu já fiz, isso era o Flow. Porque o Flow eram aulas mensais onde eu sempre trazia algum conteúdo que tinha saído de um livro ou que eu tinha lido há muito tempo ou que eu estava lendo naquele momento. Qual é a diferença do que era o Flow antes para um clube do livro? Eu nunca falava quais eram os livros que a gente ia falar, né, ao longo das semanas. Porque às vezes o livro vinha para mim um dia antes, 2 dias antes. Eu tinha ideia, ai, putz, eu vou pegar aquele livro. Eu ia lá na minha prateleira e desenhava aquela aula muito correndo. Então as pessoas curtiam a aula, mas não liam o livro. Até podiam ler, mas só que eu falava o nome do livro na aula e a pessoa comprava e lia depois da aula. Eu falei assim, não, assim vai ser muito bom, porque eu dou a lista do ano todo antes e a galera vai comprando e lendo e a gente ainda assim tem aquele encontro com conteúdo, com atividade em grupo, com conversa, com coaching, com journaling, com tudo. Meditação, o que tiver que ter. Né? E aí, em dezembro, eu soltei uma lista dos 12 próximos meses, né? Mas o Flow ele vai ficar aberto ao longo do ano. Ele está aberto para pessoas entrarem agora e não é que você perdeu janeiro, você vai de fevereiro até fevereiro. Né? E se você quiser muito ver o livro de janeiro, aí a gente em breve vai disponibilizando os meses anteriores para quem quiser comprar avulso. Um livro que você ouviu muita gente falar que amou e você quer ver aquela aula, pegar o guia. Então, dentro do Flow, a gente tem a lista dos livros, um guia para cada livro, que, segundo a minha mãe, ela gostou mais do guia do que do livro, do último livro. A minha mãe não gostou tanto do primeiro livro. Ela gostou, mas ela falou que está gostando muito mais do Atenção. A minha mãe e mais uma pessoa, acho que a maioria esmagadora amou o livro, né? Mas é isso, você pode não gostar e tá tudo bem, porque na aula você vai receber os maiores insights e vai entender como aplicar o melhor daquele livro na sua vida, que esse é o nosso objetivo. É ser mentorado por livros maravilhosos, de pessoas maravilhosas, de épocas diferentes, de lugares diferentes. Como você falou aquela hora, Paty, por exemplo, isso eu falo até acho que na página de descrição, né? Muita gente que está com uma questão, por exemplo, de relacionamentos, ela vai na prateleira de relacionamentos. E ela nunca vai, por exemplo, procurar um Shakespeare, mas que foi um cara que mais escreveu sobre as relações humanas. Um dos caras que mais escreveu, se não o cara que mais escreveu e mais conhecimento tinha sobre a coisa mais intrincada das relações humanas. E às vezes o que você precisa, você aprenderia muito mais lendo um Romeu e Julieta ou um Mercador de Veneza do que um 5 Linguagens do Amor que todo mundo já leu. E aí é o não óbvio, né? Então, a ideia do Flow também é trazer os aprendizados por meios, às vezes, não tão óbvios e com uma mistura também não tão óbvia. Tipo, pô, por que misturar os Sapiens com o mundo de Sofia? Na hora a gente vai entender. Como isso vai Maravilhoso! se encaixar? Para cada pessoa vai encaixar de um jeito diferente. Então, temos o guia e temos o nosso encontro, né? Todo mês, lá para o fim do mês, esse mês dia 29, a gente encontra para por 2 horas, fazer um workshop daquele livro. Não é eu resumir o livro, isso já tem no guia resumido e também tem no Google, né? Mas é a gente conversar sobre os maiores insights. E conversar no sentido de eu falar um pouco para mim o que foi e todo mundo poder também falar o que foi para si e a gente ter pequenos grupos, trocar. E nesse mês,
que é um privilégio, a gente vai ter o Alex com a gente no dia 29, né? Então, o Alex em pessoa, que é uma figuraça, vai estar ao vivo com a gente. Esse mês é o mês de aniversário dele, por isso que eu escolhi fevereiro para o livro dele. Então, ele está super feliz que a gente está lendo Atenção, que ele ama esse livro. E ele está super feliz também de vir conversar com a gente. O livro tem muitos exercícios práticos, então não sei o que ele vai querer fazer com a gente, mas estamos de mente aberta para o que vai acontecer. Maravilhoso. Dá tempo de entrar? Super dá, porque você vai entrar para o livro de fevereiro e vai ler até fevereiro do ano que vem. Essa semana eu já revelo qual é o livro de fevereiro. Você já tem a lista dos 12 próximos de fevereiro até janeiro do ano que vem, né? E aí já você saberá qual de fevereiro. Paula, eu não vou sair nunca mais desse programa, viu? Pode anotar. Deixa eu falar. Ó, quem tá aqui que é minha aluna e que quer entrar no Flow, me manda um direct, né? Porque aí se inscrevendo pelo meu link, Paula, tem os bônus surpresa, que eu só falo lá no direct. Bônus surpresa. Então, entra no direct da Paty. Além dos seus bônus surpresa, que eu já tô curiosa, tem os bônus do Flow também, né? Que são super importantes. Exemplo, vocês me viram aqui que eu falei, eu trago minhas canetas coloridas. Eu tenho um dos bônus do Flow, é uma imersão que eu dei muito interessante para as minhas mentoradas e que foi um evento de ticket alto, presencial, e tá a gravação lá para vocês, toda a parte dessa imersão que fala sobre aprender a aprender, que é aquilo que a gente não aprendeu na escola, né? Como estudar melhor, quais são as técnicas de leitura, como que você vai reter melhor também o que você lê, como tomar notas ao longo da sua leitura, como rever essas notas, né? Depois que você lê e aproveitar muito mais, conseguir implementar mais o conteúdo dos livros. A Lilian perguntou sobre audiobook e eu esqueci de falar isso, Lilian, mas hoje, enquanto eu estava fazendo o café, né, enquanto eu estou cozinhando, eu aprendi isso com um amigo meu chamado Jobert, e ele fala assim, e ele acho que aprendeu com um mentor dele, parado lendo, andando ouvindo. Então, quando eu estou parada, eu estou lendo. Quando eu estou andando, eu estou ouvindo audiobook. Então, botei um audiolivro desse livro aqui. Até eu peguei depois o livro, porque eu falei assim, gente, porque quando eu gosto muito, tem o livro, o Kindle e o audiolivro. Olha que velhinho que tá o meu, que é daqui da Bahia, a gente não tem em português, que é Thousand Names for Joy, que é um livro em que ela comenta com o marido dela o Tao. Então, o marido vai falando as frases do Tao e ela vai comentando a partir do The Work, que é a parada dela, né? Vivendo em harmonia com como as coisas são. É sobre isso esse livro. Esse aqui eu fiquei ouvindo hoje, mas ele está no meu pacote das leituras da manhã. Maravilhoso. Ô, Paula, sempre que eu ouço ali as maiores desculpas, né, que a gente cria, então as duas clássicas universais sempre são não tenho tempo e não tenho grana. Então, uma coisa que eu fiquei pensando sobre o Flow é assim, não tenho tempo, né? Não, você cria tempo e através do poder do pouquinho é isso. Você vai ler 2 páginas por dia. Como esses livros, eles são muito bons, muito interessantes, a gente coloca para nossa mente que a gente vai ler 2 páginas, mas são livros que prendem. É isso, você vai ler 10, 15 páginas. E a parte também do não tenho grana é como você falou. Eu achei muito legal, porque o Flow tem uma questão ali de preço e valor, então é um valor absurdo que é entregue por um preço muito simbólico. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu já estava preparada para investir no Flow. A hora que eu entrei, eu falei, será que é isso mesmo? Será que é esse preço mesmo? Mas é por mês? É para o ano todo? Aí eu vi que é um preço muito simbólico. Podia ter botado esse preço até por mês e fazer um grupo pequeno de coaching de livros, né? Sim. Mas a gente, na verdade, botou o valor do Flow de 2017. Então, antes da pandemia, né, era esse valor e a gente manteve o valor anual dele desde o início do programa, né, que foi em 2017. Então, um programa que já passaram milhares, literalmente, de pessoas e que agora ainda custa o mesmo valor de quando ele foi lançado lá em 2017. Por quê? Porque o objetivo desse programa não é fazer megas lançamentos, fazer milhões. É realmente criar uma comunidade de leitores que implementam e cujas vidas realmente mudam
com o poder do pouquinho e o poder da leitura. Eu tenho eu vou fazer nas próximas semanas lives com essas pessoas, porque elas são muito inspiradoras. Eu tenho uma mentorada que, a partir desse livro aqui, ela revolucionou a vida dela. Ela fez o programa do Reset comigo, a gente implementou como um grupo de coaching esse livro, mas é o método que está aqui. E ela estava, assim, vivendo praticamente cuidadora de 3 idosos da família dela, por amor, claro, não era a profissão dela, mas aí o tempo que a gente estava para ela trabalhar, ela atendia, ela é naturóloga e tem outras formações terapêuticas também, mas ela fazia ali um valor baixo, vamos dizer ali, dava para ela sobreviver. E logo que ela leu o Você Mentora e esse aqui, ela começou a implementar e a energia dela foi mudando e ela já multiplicou por 4 o que ela fazia. E ela veio na Bienal para me contar isso. Ela veio no meu ouvido e falou, olha, eu fazia X, agora eu tô fazendo 4X. E aí eu falei assim, meu Deus, como assim? Ela, e no mês que vem eu vou fazer 6X. Aí eu falei assim, olha, eu quero te entrevistar, eu quero fazer um Zoom com você, mas não era assim, quero te entrevistar para fazer um estudo de caso. Eu pensei, eu quero fazer um Zoom com você, só eu e você, para eu entender o que você implementou, para eu contar para as minhas mentoradas, né? O que elas têm que fazer. E aí eu fiquei 2 horas entrevistando, sabatinando ela, e ela chegou na entrevista, eu falei assim, cara, me conta como é que você foi de X para 4X, você falou também que você foi 6X. Ela, não, agora eu já fui para 8X. E agora, gente, real, tá? Tô chocada. Ela tá fazendo 100 vezes mais do que ela tá fazendo. É muito. 100? É. É 100 vezes mais. É tão louco que, enfim, ela já tá se encaminhando para fazer 7 dígitos mês, assim. E é uma loucura. Porque era uma pessoa que estava fazendo 3 mil, sabe? Então, eu quero trazer ela, porque ela implementou sozinha. Foi o livro que falou com ela. Não foi eu, foi o livro que falou com ela. Eu tenho uma outra leitora também, ela nem é minha aluna, nem é minha mentorada. Essa já se tornou minha mentorada, depois disso tudo ela veio para a mentoria, mas uma outra que nem é minha mentorada e que me ligou um dia, me mandou um áudio, ela era cunhada da minha professora de Pilates, ela falou, olha, minha cunhada falou que eu tenho que contratar você para ser minha mentora. Eu tive um relacionamento abusivo, eu aprendi tudo sobre narcisista, eu escrevi esse livro aqui para ajudar outras mulheres, eu preciso da sua ajuda para levar isso para mais pessoas. Eu falei, cara, esse assunto é muito importante, muito me interessa, porque eu já vivi isso, é muito necessário, as mulheres precisam disso para, né, parar de sofrer e tudo mais. E, cara, o meu livro tem tudo que você precisa. Eu estava vindo para Trancoso, era novembro, eu falei, eu vou para Bahia daqui 2 dias, eu não vou conseguir ter um café com você, mas lê o meu livro, que quando eu voltar, a gente senta para um café, eu tiro todas as suas dúvidas. Ela comprou o livro, sendo que ela falou assim, não quero comprar na Amazon, eu quero buscar na sua casa um exemplar, porque eu preciso começar a ler hoje, não posso esperar chegar. E ela foi na minha casa, pegou um exemplar com o Davi, e naquele dia mesmo ela me mandou mensagem mais tarde, falando, já comecei a ler, tô chorando muito. Assim, ela tá chorando, você mentora, é um livro que ensina a transformar conhecimento em um negócio. Onde que ela tá chorando desse livro? Eu falei, será que é na parte da mentalidade, ou detox de dinheiro? O que que é? Mas não falei nada. E aí, 30 dias depois, Paty, ela me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu quero te agradecer. Eu comecei a ler seu livro com 3 mil seguidores, eu já tô com 45 mil. Os meus conteúdos estão viralizando, eu tô com 600 mil views no Reels e 200, 300, 400 mil nos outros. Eu tô fazendo conteúdo todo dia, eu entendi como é que faz conteúdo. Falei, gente, eu nem ensinei ela a entender uma coisa que eu nem falei tanto sobre produção de conteúdo, mas ela encaixou algo dentro da cabeça dela a partir do livro e ela implementou e falou, eu estou vendendo mentoria para Madrid, Nova York, para pessoas do Brasil todo, estou fazendo dinheiro. E aí ela gravou o áudio falando, quando eu peguei o seu livro, custava R$ 55. Falei, compra na Amazon, que está por R$ 39 na promoção. Ela, não. Falei, o meu é 55, comprei da editora. Aí ela falou, eu tinha R$ 57 na minha carteira e fiquei com R$ 2. Dei 55 para o Davi, fiquei com R$ 2. E
E agora estou vendendo mentoria. E agora estou com o meu problema, agora é que eu não estou mais com tempo, porque a minha agenda está lotada. Me ajuda agora a criar uma mentoria em grupo. Te ajudo, vamos lá. E agora ela está lendo o Reverso. Então, assim, são duas pessoas que eu vi recentes, né? Isso foi agora, em setembro, e a outra em dezembro. E essa menina, que a última que eu falei, ela já passou de 100 mil seguidores agora. E isso é algo que eu falo muito importante sobre mentoria, né? Que todo bom mentor, ele tem que ter alunos e mentorados que superam ele. Sim. Seja em faturamento, seja em número de seguidores, seja em impacto, seja em alcance, seja em alguma coisa. Porque se todos os seus alunos são menores que você, é porque você está tendo resultado porque você é você. E não porque você tem um método. Você tem... As suas alunas têm resultado porque o método funciona independente de você. Sim. E essa menina tá com 100 e tantos mil seguidores já, vai vir contar para a galera como que ela implementou o livro. E se você ver o livro dela, ele é igualzinho, ela me mandou prints do livro dela. Vou botar hoje no meu canal. Vou pedir autorização para ela, ela já me autorizou. Vou pedir de novo para botar para vocês no canal, que é todo rabiscado. Ela conversa comigo, ela dá risada, ela fala kkkk, ela fala assim, nossa, vou fazer isso. Nossa, obrigada, adorei isso. Ela conversa comigo no livro. E é muito, muito legal. Porque é o diálogo com o autor e implementar. Se você dialoga, você implementa. Se você não dialoga, é como se estivesse numa sala de aula e alguém tá falando mó, e você fala, tá bom. E segue a vida, né? Segue o baile. Meninas, quem já vai livro, Paty? Não, quem já vai começar a responder o autor, que é a minha cara fazer isso, dialogar escrevendo no próprio livro. Eu adoro. Eu escrevo muito, ó. Se eu pegar qualquer livro aqui, desses todos que eu mostrei, vocês vão ver que tá todo rabiscado, todo escrito, ó. Maravilhoso. Eu escrevo na borda, eu escrevo em cima se tiver espaço, eu escrevo nas bordas do lado. Eu sublinho, né, com as cores diferentes, que eu tenho a minha legenda do que cada cor é. Boto muito post-it, né, muita linguetazinha para eu me encontrar. Enfim, dobro o pai. Olha, tem gente que fica apavorada. Dobra o pai. Isso aqui é coisa de advogada. Isso aqui é como que a gente dobra o processo no fórum para poder achar rápido as coisas que a gente quer xerocar. Peguei essa mania de advogada, ó, dobra a página, faço aquela orelhinha também. Tem página que eu sublinho tanto que eu já não sei mais o que não é importante, porque já sublinhei tudo praticamente ali. Deixa eu te perguntar, você tem uma cor... também, Paty? Eu tenho uma cor que eu uso só para riscar, não sei se você faz isso, só para riscar o que é dado científico, estudo, etc e tal. Isso me ajuda pra caramba, você faz isso? Isso é bom demais, né? Porque aí você quer ver só as referências, você entra e se vê só essa cor. Aí você quer ver alguma coisa que você vai implementar, né? Alguma coisa mais prática, já tem outra cor. Isso tudo aí também eu falo no Aprendendo a Aprender. Então tá dentro do Flow também como fazer isso, né? O método de Cornell, de como tomar notas, que você divide a página, vai botando as notas, vai botando os temas e os seus comentários. É muito legal. Para quem é nerd e gosta de estudar e aprender com os livros, é bem legal aprender essas técnicas e ver qual que encaixa com você, né? Com a sua personalidade. Também não é, nem tudo é para tá tudo bem também, né? Sim, é isso. Tá, agora deixa eu te fazer uma última perguntinha. Depois que você termina o livro, você tem algum, por exemplo, tem algum caderno, algum resumo que você faça do livro no caderno, no Evernote, em algum lugar? Ou você só deixa o livro grifado? Ou você transforma aquele livro numa anotação final ali, extrai alguma coisa? Então, eu, Paula, não tenho uma regra que se aplica para todos os livros sobre isso. Eu acho que tem muita gente organizada que pega todos os sublinhados, passa para um caderno e faz a revisão disso e tal. E esse é o método certo de aprender, né? Eu sempre leio com o meu caderno do lado. Então, quando eu pego alguma frase que eu já sei que eu vou usar, seja num texto, seja em alguma coisa, eu já anoto ela no meu caderno. Hoje mesmo boa. eu estava lendo esse dali da Byron Katie e eu estava ouvindo, né? E eu já anotei várias coisinhas aqui que eu quero refletir ou quero escrever sobre elas em breve. E aí eu, na verdade, leio o meu caderno. Mas, assim, os meus livros, esse aqui, por exemplo, não sei se dá para ver aí. Olha a cor dele, ele é muito velho.
ele já foi muito para o mundo todo. Eu tenho livros que a capa já caiu, eles são destruídos, né? Então, eu volto no próprio livro. Como eu faço esse método que você falou, né? Eu sublinho com cores diferentes, eu já sei onde eu encontro, né? E por que essas cores aqui? Porque são as mesmas cores que tem no Kindle. Então, você consegue ter um método que é homogêneo, seja você ler o livro ou o e-book, né? Você sempre vai saber que tem o amarelo, o rosa, o laranja e o azul no Kindle e na canetinha. São cores fáceis de achar também. Você bota aí, quero, sei lá, um roxo, não sei das quantas. Aí acabou, aqui em Trancoso não dá para ficar achando essas cores, não. E no básico. Então, eu amei. É mais rever mesmo e nos... Né, eu tô revendo esse daqui. Todos esses aqui que eu trouxe hoje, tirando da Rupical, eu tô relendo, não tô lendo. Tudo aqui eu já li há 1000 anos, né? Esse aqui eu tô lendo desde 2012, 11, desde 2015. Esse aqui desde antes de sair publicado, porque o Alex é meu amigo, então ele já publicava os textos no blog, a gente conversava, tinha as imersões da atenção na casa dele, eu ia. Então, são todos, assim, 1000 releituras. A milésima vez que eu tô... Mas eu adoro reler. Então, quando você relê, porque isso das cores, né? Então, eu, por exemplo, quando eu grifo, faço anotações, depois eu vou ler daqui 2, 3 anos, eu já falo, por que eu coloquei que isso era mega importante? Isso aqui não tá conectando mais tanto, eu já quero grifar de outro jeito. Isso também acontece isso? Sim. Parece que muda a sua leitura, né? Sobre o mesmo livro. Milagres, eu comecei grifando ele com caneta. Uhum. Também, a minha Bíblia é muito assim. Eu comecei grifando ele com caneta. Então tem os grifos de caneta e tem os grifos coloridos. Olha como já mudou. Eu já grifei aqui, eu não tinha grifado, aqui eu grifei algo que eu não quis mais grifar. Mas o importante é eu sempre boto por escrito, sabe? A maior sacada. Ou muitos grifos, eu gosto de puxar uma seta e falar o que é. Depois eu vou esquecer também, se eu não, né? Sim. E sempre que eu quero que aquilo vire um texto, um vídeo, um conteúdo, eu também já marco e, se possível, já boto no caderno ou já boto no computador na hora, porque senão depois eu vou esquecer. Mas eu já escrevo. Eu boto uma legenda minha, né? Tem uma letra lá que significa texto, uma letra que significa vídeo, eu já vou saber o que é texto, o que é vídeo, o que é pesquisa. Eu quero pesquisar sobre isso, tem uma letra. Aí eu trago isso já do mundo do direito, que no direito, quando a gente faz timesheet, quem trabalha por hora, tem que preencher um timesheet com o que você fez naquela hora. Então, estava escrevendo, estava pesquisando, estava lendo, estava em reunião. Então, já uso aquelas mesmas legendas ali, ó. Pesquisar, escrever sobre isso. Aí eu adicionei uma legenda para vídeo e aí vai, na minha legendinha. Vocês podem criar aí a personalizada de vocês. Paula, eu amei isso. Agora só falta ir para Trancoso para a gente... Venha! Papo em dia. E, ó, lembrando então, meninas que estão aqui, que vão entrar no Flow, porque eu vou falar, todo mundo que é minha aluna tem que estar no Flow, e vocês vão me perguntar os meus bônus secretos aqui pelo direct. Vou mandar o link do Flow, da Paula, para vocês. Sou aluna, sou divulgadora, com muito prazer, com muito amor, e só quero te agradecer, tá? Pelo tempo. Eu amei esse papo. Amei estar aqui e já quero te fazer um convite, Paty. Mande para mim a sua lista de livros que você gostaria de ver no Flow. Ou são livros que você já leu e amou muito e não conseguiu implementar tanto, ou livros que você não leu ainda, mas sempre quis ler e está precisando de um empurrãozinho. Me mande, porque foi assim que o Flow começou, né? Pelas minhas mentoradas falando, esse livro, inclui esse, inclui aquele. Só não adianta vocês falarem que vocês querem o curso de milagres, tá? Porque esse livrinho aqui, nem a Bíblia, porque aí tem que ser o ano inteiro da Bíblia, um ano inteiro do curso de milagres, aí já não dá. Combinado. Um mês não dá. Eu vou adorar, já tô olhando para eles aqui, já tô, a lista. Pode mandar. Às vezes já tá no meu radar. Quando eu fiz a lista do Flow, já fiz uma lista de 50. Então, eu vou tirando o ano que vem da minha lista de 50, misturado com o que eu tô lendo agora e gostando. Então, é isso. Muito bom. Amei! Obrigada, amei. tá? Gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.